Prepare o seu coração para uma palavra de inspiração. Veja trechos impactantes de mensagens que vão transformar o seu dia e fortalecer a sua fé. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma mensagem. Curta e compartilhe para espalhar as boas novas do Evangelho. Você será tocado pela palavra de Deus. Seja curado totalmente. Essas dores do joelho nunca mais. Essas dores nas pernas nunca mais, nunca mais, nunca mais. Sim, Jesus. Nódulos eu te repreendo em nome de Jesus. Saia deste corpo. Saia deste corpo, enfermidade. Aleluia. Diga para alguém que está perto de você: não somos pessoas de decoração, somos de coração. Você não foi chamado para enfeitar a verdade. Você foi chamado para manifestar a verdade. É uma noite profética. Sente-se, por favor. Muitas vezes você quer fazer de um jeito e você não consegue, porque você não é de decoração. Você é de coração. Coração. Um homem natural, ele recebe o Evangelho no seu intelecto. Mas um homem espiritual, ele recebe no seu espírito. Porque o espírito está pronto. Ele não recebe na sua alma. Porque Evangelho não é para te livrar do sofrimento presente, é para te livrar do sofrimento eterno. Então é necessário que passamos e padecemos por algumas coisas. É necessário. Evangelho não é para te livrar disso. Evangelho é para te livrar do sofrimento eterno. Por isso tudo que você for fazer, faça numa medida eterna. Amém? Ah, pastor, mas tem que abrir a mente. Tem gente que já abriu tanta mente que perdeu o cérebro. Abra a mente, mas não perca o cérebro, irmão. Não perca o juízo. E se for perder o juízo, que seja por adoração, que seja por loucura de Deus, que é mais sábia que a sabedoria dos homens, que seja por loucura com Deus. Jesus. Aleluia. Nós precisamos saber a finalidade do nosso chamado, a finalidade da nossa vida. Porque todo mundo acha que tem de sobra uma coisa: razão. Todo mundo acha que tem razão em tudo. Basta começar uma discussão, alguém sempre tem razão. E a gente fica: eu penso assim. O outro diz: eu penso assim. Não importa mais o que nós pensamos, irmãos. O menu agora é a moda da casa. Não é o que eu penso. Meu irmão Júnior tem uma palavra que ele diz: a igreja não é um restaurante que você pega o menu e escolhe o que vai comer. O menu é a moda da casa. Amém? E a moda da casa, ela nos ensina uma coisa muito importante como cristãos: aprender a ver coisas boas no meio de coisas ruins. Porque a gente é perito em ver coisas ruins no meio de coisas boas. Quando alguém está contando uma vitória para a gente diz: mas tem que ver. A gente sempre tem que ver uma coisa ruim no meio da coisa boa. Mas a gente, como cristão, a gente precisa ver coisas boas no meio de coisas ruins. Como é que eu faço isso, pastor? Para isso eu preciso ter olhos proféticos. Eu tenho que aprender a celebrar as pessoas na semente, não depois que elas dão fruto. Celebrar uma pessoa depois que ela dá fruto é muito fácil. Eu preciso celebrar pessoas quando elas ainda não manifestaram os seus frutos, que todo mundo não acredita nela e você acredita. Todo mundo diz: isso aí
Nós temos uma casa de recuperação e tem gente lá que a gente já levou assim, eu acho que mais de 20 vezes. Porque enquanto há vida, há esperança. Há esperança. Um dia aquele cara pode ouvir o evangelho e, diferente das 19 vezes que ele já esteve lá e ouviu. Nós desistimos fácil daquilo que nos dá perseverança, nos dá esperança. Como igreja, irmãos, eu estou muito entusiasmado. Eu sei que os dias são difíceis, eu sei, mas nós temos que aprender a investir em pessoas que ainda não deram fruto. Acreditar naquilo que é possível. Ah, mas eu vivo pela fé. A palavra que todo crente gosta de falar: eu vivo pela fé. O que é viver pela fé? É ter a consciência de quem governará o futuro. Viver pela fé é você ter a consciência de como tudo vai terminar. Viver pela fé não é eu não estou trabalhando e eu vivo pela fé, alguém vai me dar alguma coisa. Não, isso não é viver pela fé. Viver pela fé não é isso. Às vezes nem é caso de fé, é caso de oportunismo. Viver pela fé é você ter a consciência de quem governa a sua vida, de quem governa as suas ações, de quem vai governar o seu futuro. Amém? Eu sou rodeado de jovem que vai lá em Itajaí, bate lá e diz: pastor, eu vim aqui para aprender com o senhor. Qual era a primeira coisa que o senhor gostaria de me ensinar? Se eu fosse aprender com o senhor, qual é a primeira coisa? Eu disse: vai orar. Se você ensinar um homem a orar e adorar, você não vai precisar ensinar para ele mais muita coisa. Porque se ele aprender a orar, por isso que os discípulos de Jesus diziam: ensina-nos a orar como João ensinou os dele. Porque se você ensinar uma pessoa a buscar a Deus, quando ela estiver em necessidade, em aflição, antes de bater na sua porta, ela vai orar, ela vai buscar o Senhor. Por isso nós precisamos ensinar a igreja a orar e não a pedir. Mas os púlpitos estão ensinando as pessoas a pedir. Pede, é seu direito, Paulo. Sabia, Paulo, você tem direitos. Os direitos são ressaltados e os deveres não. Nós somos cristãos, irmãos. Nós não somos pedintes. Nós somos chamados como igreja para ser voz para uma geração, para ser socorro bem presente na hora da angústia. Porque se nós ensinamos homens a orar, homens que oram, dificilmente eles são manipulados. Homens que oram, dificilmente eles são conduzidos religiosamente. Homens que oram, eles não são pedintes. Homens que oram, eles são intercessores. E quando você pergunta, eles podem estar mal, eles dizem: tudo me vai bem. Aleluia, eles não contam derrotas. Por isso nós temos uma geração que não está amadurecendo, e nós precisamos amadurecer, irmãos. Pastor, qual é o segredo para amadurecer? A minha chave é essa: para amadurecer eu preciso me importar com os outros. Só quem se importa com alguém amadurece, os outros só envelhecem. Evangelho é se importar com o outro, irmãos. Evangelho é por causa do outro. E evangelho sempre concorre contra a maioria. Nós queremos que a maioria seja evangélica. Eu tenho medo da maioria, José, porque foi a maioria que não entrou na arca. Foi a maioria que escolheu Barrabás. Foi a maioria que fez um bezerro de ouro. Não, meu irmão, é a maioria que quase o amor dela de todos vai esfriar. Jesus diz que a grande quantidade perderá o amor. O amor esfriará e se tornará morno. E se vai esfriar e se tornar morno, está pronto a vomitar da sua boca. É a maioria que ignora os seus deveres. É sempre a maioria que concorda com o pecado. É a maioria que libera leis imorais, iníquas. É sempre a maioria. Então eu falo de todo o coração: o meu Jesus não é Jesus da maioria. Por isso que quando ele ressuscita, ele não aparece mais para a maioria, porque nem todos estão prontos para ver um Jesus ressuscitado e acreditar nele.
Nem todos estão prontos para ver um Jesus ressurreto. Jesus sempre começou com a minoria. Por isso que ele diz que um vale por 1.000.000, por 1.000. Se você quer ser a maioria, se junte com Deus, porque você e Deus são a maioria. Amém? Onde é que está escrito isso? Está escrito em Minha Mãe, capítulo 1. Quando eu dizia: mãe, mas todo mundo faz, ela diz: mas você não é todo mundo. Quem já ouviu isso da sua mãe? Minha mãe, capítulo 1, dizia isso. A gente dizia: mãe, mas todo mundo faz. Ela dizia: você não é a maioria. O que é que ela estava tentando dizer? Você é diferente, você é diferente, você é meu filho, você é diferente. É isso que ela está tentando dizer. E nós queremos concordar com a maioria. Meu Deus. Abra comigo a sua Bíblia, querido, em Marcos capítulo 1, versículo 35. Aleluia. Está gostoso aqui, não está, gente? Oh, que unção gostosa, Jesus. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam, mestre. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Mas todos te buscam, mas não foi para isso que eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então foi para a Galileia, pregando na sinagoga deles, expelindo todos os demônios. Aqui eu aprendo um princípio com Jesus, irmãos. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão poderosa. Aqui eu aprendo um princípio com Jesus. Aquele movimento contagiante de pessoas, de multidões ao redor de Jesus. E ele acordava de manhã e dizia: vamos para o outro lado. O pessoal dizia: mestre, a gente veio de lá ontem. Ele disse: vamos voltar. Mas Senhor, todos te buscam, onde é que você estava? Tem uma galera aí te buscando. Tem um cara que até trouxe o dízimo aí para o Senhor. Ele disse: vamos para o outro lado. Vamos em todas as aldeias vizinhas. Mas por quê? Porque foi para isso que eu vim. Ninguém consegue tirar uma pessoa focada e convicta daquilo que ela veio fazer. Ninguém consegue. Popularidade distrai, irmão. Fama distrai. E não tem problema nenhum você ter fama e popularidade. O problema é quando isso tudo tem em você. O problema não é ter dinheiro, é quando o dinheiro tem você. O problema não é ter posições, é quando a posição tem você. E você não pode se virar mais. Você vive preso na sua liberdade. Preso na sua liberdade. Então nós não podemos viver movimentos da igreja sem viver a finalidade da igreja. Senão nós vamos sendo o quê? Absorvido por quê? Pela demanda. E nós vamos perdendo a finalidade da igreja. Entenda uma coisa: quando Deus chegou no jardim, Adão tinha pecado, amém? E Deus não chegou no jardim e encontrou Adão e disse: Adão, o que você fez? Deus perguntou o que Adão fez? Não, ele perguntou: Adão, aonde você está? Meu irmão, o que é que eu aprendo aqui? O problema não é o que você fez, mas para onde o que você fez te levou. Deus não perguntou a Adão o que você fez, ele diz: aonde você está? Ou seja, porque o que você faz sempre vai te levar para algum lugar, seja de bom ou de ruim. O que você faz sempre vai te levar para algum lugar e vai te tornar alguém. Então o princípio e o final das coisas, a Bíblia diz que o princípio delas não é tão importante quanto o final delas. Por isso que o segredo não é começar bem, é terminar bem. É terminar bem. Amém? Você pode começar errado, mas você tem que terminar certo. Do que você começar certo e terminar errado.
No final das contas, o que vai contar não é o que você fez, é o que você se tornou por aquilo que você fez. Ou seja, o que você fez te levou até onde? Porque em teu nome eu fiz. Mas ele vai dizer, mas eu não te conheço. Ou seja, o que você não fez para mim, você fez para você. E o que você faz para você, usando o Evangelho, não conta. O que conta é o que você faz para Cristo, amém, irmãos? Você pode prosperar com isso, você pode crescer com isso, e certamente irá. Porque eu nunca vi ninguém ser leal com Cristo e não ser abençoado. Eu nunca vi ninguém ser leal com Cristo e não ser próspero, não ser abençoado. Amém, irmãos? Todos te buscam. Diga para alguém que está perto de você: não ceda à pressão de todas as vozes. Não ceda à pressão de todas as vozes. Não ceda à pressão de todas as vozes. Porque virá muitas vozes tentando tirar você da voz de Deus. Não ceda à pressão, não ceda à pressão da voz da multidão, e muitas vezes nem da voz dos familiares, nem da voz dos discípulos. Às vezes muitos discípulos também falavam com Jesus, e ele não parava na voz de ninguém. Bons conselhos são importantes, porque na montanha de conselheiros há sabedoria. Mas, por favor, agradeça pelos bons conselhos, mas siga a voz de Deus. E se os conselhos não estão de acordo com a voz de Deus, então não vale. Mas como pode, pastor? Eu não estou ouvindo a Deus. Se estás sem direção, é porque estás sem comunhão. É a comunhão que te traz direção no reino de Deus. É comunhão, amém, irmãos? Não é o serviço não vai te deixar íntimo por Deus, para Deus, porque o teu serviço qualquer outro pode fazer, mas o teu coração, a tua boca, ninguém pode adorar com a tua boca, ninguém pode adorar com as tuas mãos, ninguém pode adorar com o teu coração. E ele não diz: filho meu, dá-me o teu serviço, ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Então não é o que eu faço para Deus que me aprova, é o quanto de Deus tem na minha vida, o quanto eu tenho de Jesus. Não cometa o erro de depender de outras pessoas para validar sua própria vida. Não cometa o erro de depender de aplausos, até porque homens de Deus não estão atrás de palmas, mas de almas. Entenda isso no seu espírito. Entenda isso no seu espírito. É gostoso ser celebrado, é gostoso ser reconhecido. Como é bom você chegar no lugar e dizer: puxa vida, esse cara é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Isso é gratificante, é o fruto do penoso trabalho, é o reconhecimento das pessoas. Mas por favor, não deixe as pessoas pensar de você mais do que aquilo que você é. Não deixe as pessoas pensar de você que você é perfeito, que você é isso, que você é aquilo. Não. Por isso é importante que a sua humanidade também se manifeste. Amém, irmãos? Mas eu quero ser espiritual. Não tem nada mais espiritual do que ser um bom humano, um bom ser humano, um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom amigo. Isso é humanidade. Humanidade revela a espiritualidade. É que nós queremos espiritualizar a humanidade quando nós devemos humanizar a espiritualidade. É isso que importa. Seja gente boa, amém? Amém? Seja honesto, seja pleno, seja carinhoso, generoso, honroso. Seja humilde, mas não tente gastar a sua vida provando isso para os outros. Não gaste a sua vida tentando provar para os outros que você é tudo isso. Ou eles percebem ou não, e se não perceberem também não faz diferença. Não pare para tentar mostrar para as pessoas que você é, ou que você não é. Pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Ah, pastor, mas todos falam mal de mim. Sabe por que falam mal de você? Porque se falasse deles ninguém ouviria. Tem que falar de alguém que está em evidência. Guarde o seu coração.
Todos te buscam, não caia na besteira de cair na voz de todos. Mas mestre, todos te buscam, todos querem atenção. E Jesus disse: ei, vamos para outros lugares, vamos para as cidades, para aldeias, porque foi para isso que eu vim. Ou seja, me ajude a cumprir aquilo que eu vim fazer. Aleluia. Nós não podemos fazer igreja para nós mesmos, para nos sentirmos úteis. Nós não podemos fazer congregações para nós mesmos, altares para nós mesmos, coroas para nós mesmos, cajados para nós mesmos. Não, nós fizemos para Cristo. Mas eu sou uma bênção. Não, você não é a bênção, você é o canal da bênção. A bênção é Cristo, Cristo em vós é a esperança da glória. A bênção não é você, você é o canal para chegar na bênção. Amém, irmãos? Aleluia. Mas todos te buscam, não caia na besteira. Mas pastor, tem tanta coisa para fazer, a demanda sempre vai ter, os pobres sempre tendem convosco. Sempre vai ter demanda, sempre vai ter serviço à vontade. Sempre vai ter serviço à vontade. Serviço sempre vai ter para fazer. A obra de Deus é o mesmo. Nós temos as mesmas dificuldades que Jesus já tinha. Quando ele olhou e disse: a seara é grande, mas os obreiros são frouxos. Frouxos não, poucos. Ele olhou e disse: a seara é grande, mas poucos são os cearenses. Não, ele disse: a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Ele já tinha esse problema 2000 anos atrás. Nós vamos ter o mesmo problema. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Então não ceda às demandas, ceda à vontade de Deus, à voz do Espírito. Não acelere muito para não ter que frear demais. Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Nós não devemos desfocar da finalidade da igreja. Jesus deixou claro em muitas falas suas. Ele disse: eu vim para lançar fogo na terra, e eu queria que vocês já estivessem queimando. Para isso que eu nasci. Você vai ver Ele dizer muitas vezes: eu nasci para isso. Ele estava a caminho de Jerusalém, os discípulos tentavam parar. Ele dizia: não, foi para isso que eu vim. Mas o Senhor vai morrer. Ele disse: eu sei, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E eles não prestaram atenção. Só prestaram atenção na hora que ele ia morrer, mas não prestaram atenção na hora que ele ia voltar. Sabe o que as pessoas mais me perguntam? Pastor Luiz, como é que eu faço para esperar a segunda vinda de Cristo? Eu digo: faz tudo o que ele falou na primeira. Ele veio uma vez, deixou o gabarito para a gente, irmão. Ele deixou o gabarito para a gente montar o quebra-cabeça chamado vida. Ele disse: você quer me esperar? Você está me esperando? Então, se você estiver esperando para a volta dele, não pode ser uma surpresa para você. Alguém me disse esses dias: pastor Luiz, ele virá como um ladrão. Eu disse: para você, para mim ele virá como noivo. Eu estou esperando ele para casar, mas a Bíblia diz que ele virá e será uma surpresa. Eu digo: surpresa para quem não está esperando. Para quem está esperando não vai ser uma surpresa. Aleluia. Em que lugar você está? Em que lugar você se encontra? Nós não podemos permitir que a obra de Deus, que as bênçãos de Deus, que as coisas de Deus nos tirem da voz de Deus, do propósito do Senhor. Amém, irmãos? A finalidade de uma igreja é ser testemunha. Vós sois minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Vós sois minhas testemunhas. A palavra testemunha vem da palavra martus, que é a mesma palavra para mártires. Sabe o que ele está dizendo? Vocês são meus mártires. E eu estou na fila da bênção, fazendo campanha para ficar rico. E ele está dizendo: sai daí, mané, eu quero que você morra, e você quer enriquecer. Mas Senhor, eu quero enriquecer. Ele diz: mas você tem que morrer, porque eu só posso dar dinheiro para quem está morto. Porque quem está morto sabe onde gastar. Eu só posso dar fama para quem está morto, porque quem tá morto não vai roubar minha glória.
Eu só posso dar evidência para quem está morto, porque quem está morto não quer evidência. Mas se eu só falo em morte, tem uma profecia em João 5:25. João 5:25, duvido vocês botar aqui na tela. João 5:25, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ou seja, para mim viver eu tenho que morrer? Para que eu tenho que morrer? Para ouvir os céus. Você está ouvindo demais a terra, você está ouvindo demais notícia ruim, você está reagindo às demandas da terra, quando você deveria reagir às promessas do céu. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, mas todos te buscam, mas não é todos que eu quero ouvir. Eu quero ouvir a Deus, mas eu preciso então morrer, sim, morrer, porque se eu não morrer eu não ouço, e se eu não ouço eu não sei. Virão dias, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. João capítulo 11, Jesus chega em Betânia. Lázaro está morto há 4 dias. Marta se joga na frente dele e chora, e diz: se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Na tradução Luiz Herminiana é mais ou menos assim: a culpa é sua. Maria veio, falou a mesma coisa: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Os fariseus que estavam lá diziam: se ele fosse amigo da família, ele estava aqui no dia da doença, chegou tarde. Os discípulos vinham murmurando atrás, dizendo: o que é que a gente vai fazer lá? O cara já está morto. Ninguém entendeu nada o que Jesus foi fazer em Betânia naquele dia, depois do cara estar morto 4 dias. Jesus para na frente do túmulo e diz: tira a pedra aí para mim. Ô Lázaro, você é o único morto aqui. Quem sabe você entende o que eu vim fazer aqui. Seus irmãos estão muito vivos, os fariseus estão muito vivos, os meus discípulos ainda estão muito vivos, mas você está morto, e está mortinho mesmo, já faz 4 dias. Então Lázaro, vem para fora. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Sim, você vai ouvir, sim. Aos seus pés. Sim, Senhor, sim. Lázaro, sabe por que muitos não conseguem vir para Cristo? Porque estão vivos demais. Não consegue ouvir, porque quem está morto não tem mais dor, quem está morto não tem mais raiva, quem está morto não tem mais rancor, não tem mais medo, não tem mais tristeza. Oi, tudo bem, minhas amigas? É o círculo de oração? Glória a Deus. Quem está morto, deixa vir as minhas criancinhas, não tem problema não.
Quem está morto não tem mais razão. Quem está morto não tem mais decisão. Quem está morto não tem mais direito. Então nessa noite Deus olha para você e diz assim: eu vou tirar a pedra para ver se você está morto mesmo. E Lázaro veio mortinho. Quem ressuscita não é a igreja, irmãos. Quem ressuscita é Cristo. A igreja só desata, porque Ele olhou para as pessoas que estavam ali e disse: desatai-o e deixai-o ir. Nós aqui, os pregadores, os pastores, os ministros, nós desatamos você. Mas quem te ressuscita é só Cristo. Então o Senhor está dizendo que eu ainda não sou ressuscitado? Só serás ressuscitado se estiveres morto. Se não estiveres morto, não serás ressuscitado. Se estás vivo lutando com as suas ambições, se está vivo lutando com as suas emoções, Deus não pode te ressuscitar. Você vai estar sempre na fila da bênção. Mas se você está morto, cara, olha, eu vou falar uma coisa para você. A nossa geração tem muitos irmãos que têm uma palavra para essa geração. Tem muitos irmãos que têm boas ideias para este tempo, mas não tem um coração para esses dias. Esses dias requerem um coração puro. Esses dias requer homens que se movem pela eternidade, não que se movem por ambição. Eu vou falar de novo. Não tem problema nenhum você ter, você querer ter e você realmente ter. Não tem problema nenhum. O problema é quando essas coisas te tiram do propósito de Deus. O que vai contar é o final disso. Quem você se tornou por aquilo que você tem, por aquilo que você fez. Quem você se tornou. Então é melhor morrer agora, irmão. Melhor é morrer por esses dias. Abre os seus olhos. Quem está ouvindo muita terra não tem condição de ouvir a eternidade. Pessoas que não têm um coração para esse tempo, ela vai até contribuir com informações, mas ela não vai transmitir a vida de Deus. Como eu disse, o teu serviço qualquer outro pode fazer, mas o teu coração ninguém pode ter. Amém? E quando você não está seguro do que você tem, você não para servir. Por que o sacerdote passou de lado e não ajudou aquele cara que estava no chão? Por que o levita passou de lado e não ajudou aquele cara que está no chão? São pessoas que não são seguras do que tem. Mas um samaritano parou e ajudou. Botou aquele cara na sua cavalgadura. A Bíblia diz que ele passou vinho e passou azeite nas suas feridas. Ele tinha alguma coisa na bagagem. Quem não tem vinho e azeite na bagagem, irmão, alegria e unção, como é que vai ajudar? Você não deveria estar doente por aquilo que você foi chamado para curar. Nós somos chamados para curar pessoas, estamos doentes por causa de pessoas. Nós não deveríamos estar doentes por aquilo que fomos chamados para curar. Nós não deveríamos ser os causadores do problema, deveríamos ser os solucionadores do problema. Eu estou jogando chaves aqui para você que vai te ajudar a sair desse lugar. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sabe o que eu tenho feito nesses dias, viajando pelo mundo? Eu estou reevangelizando os crentes. Parece que os crentes perderam de vista, Juscelio, as suas promessas. E eu não quero ser um pregador motivacional e nem alguém que está prometendo coisas chavões, evangeliqueis. Não. Mas eu tenho ido em muitos lugares lembrar as pessoas do que elas têm de Deus, encorajá-las, que elas foram empoderadas por Deus e elas se perderam no caminho, porque acreditaram em contos de fadas, acreditaram em outras coisas, acreditaram num projeto rápido da terra, nos fakes da vida, acreditaram nas propagandas enganosas de ter um grande ministério, acreditaram na propaganda enganosa de ser um grande líder, um grande homem de Deus. Não, irmãos, ainda a renúncia, ainda é a pedagogia de Deus.
A humildade ainda é a pedagogia de Deus, a humilhação ainda é a pedagogia de Deus, e o sofrimento ainda é a pedagogia de Deus. E nós vamos passar por isso, irmãos. Não adianta ir para a igreja fazer as 7 campanhas para se livrar da dor, porque você vai continuar com a dor e sem o dinheiro. O que você tem é para tudo para ouvir a Deus. Aleluia. Me entenda, a igreja foi criando paliativos no caminho para tirar as pessoas das suas dores. Em alguns casos as pessoas saíram das suas dores, mas continuam doentes na alma. A dor vai ser em outro lugar, de outra forma. Igreja não é um clube de final de semana para divertir pessoas. Jesus não é um leão de circo que nasceu para divertir. Não, Ele é selvagem, Ele é indomável. Ele não cai na lábia do homem, não cai nas tramóias do homem, não está preso às artimanhas do homem, não. Jesus é indomável, irmãos. Indomável, nem a morte o segurou. Nem a morte o segurou. Eu vou dizer de novo, nem a morte o segurou. E o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos também ressuscitará você. Aleluia, aleluia. Por que o bom samaritano parou para ajudar? Porque tinha azeite e vinho na sua bagagem. E como é que se faz azeite? As uvas eram pisadas. Ou melhor, como é que se faz vinho? As uvas eram pisadas. Como é que se faz azeite? A azeitona é moída. Aí eu leio na Bíblia Isaías 53 que diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que é que aquele cara tinha na bagagem que pode dar legalidade para ele parar para ajudar? Ele tinha Jesus na sua bagagem. O ministério sem Jesus é só decorativo, não é vida. O ministério sem Jesus é só decorativo. Um homem sem Jesus é só um homem de informações, não de transmissão de vida. Nós estávamos lá em Olimpo agora, Juscelia. Foi sobrenatural. Nós estávamos lá em Olimpo, a cidade que nasceu as Olimpíadas, na Grécia. E o meu genro, que é pastor em Portugal, Rafael Lopes, o guri, irmão, é zica. Estuda, fala alemão, fala italiano, fala inglês. Eu acho que ele está ficando meio... Ele estuda muito. Ele falou, eu vou estar com o senhor nessa viagem. Eu digo, vamos estudar sobre Paulo. Ele disse, já estou estudando. Irmão, ele trouxe uma palavra sobre mitologia, filosofia e ciência, Juscelia, que eu pirei. Ele disse que a mitologia é a mãe da filosofia, que é a avó da ciência. E começou a pregar. E nós paramos lá no Olimpo, na cidade de Olimpo, nas ruínas de Olimpo. Quando Paulo diz, o atleta corre no estádio, você está olhando para o estádio ali, está ali. E a guia, que é uma grega, que foi criada no Brasil por um tempo e depois voltou para a Grécia, fala um português arrastado. Ela foi falando e foi dizendo, olha aqui nesse templo, era o templo de Zeus, e aqui era onde eles acendiam o fogo para adorar a Zeus na época dos jogos. Então na época dos jogos tinha que ter paz, todas as guerras cessavam, a escravidão parava, acendia o fogo para adorar a Zeus naquele templo. Aí nós estamos lá, cadê o templo dos Zeus? Está em ruínas. Cadê o fogo? Não tem mais. Aí eu me lembrei de um templo. Eu me lembrei que Jesus disse que não habitaria em casas feitas por mão de homens, que Deus não habita. E eu me lembrei de um fogo que Ele disse que acenderia na gente. E eu olhei para aquele lugar em ruínas, e não tinha mais fogo ali, não tinha mais templo. Jesus disse, mas eu ainda sou um Deus que tem um templo eterno, e um fogo eterno que arde nesse templo, para me adorar, aleluia. Por isso todo o templo do Espírito não deveria deixar apagar o pavio que fumega, enquanto adora o seu Deus. E nós vamos sendo seduzidos pela demanda.
e nós não vamos deixando de adorar, e o pavio vai fumegando, vai apagando. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: não deixa apagar o pavio que fumega, porque você é o templo do meu Espírito. O Espírito Santo veio acender uma tocha aí dentro. E você está numa corrida, numa tocha olímpica. Você está correndo a carreira que te foi proposta, meu irmão. E não crie falsas linhas de chegada para achar que já chegou. Você não chegou em lugar nenhum ainda. Canaã é logo ali, meu amigo. O céu é logo ali, a eternidade é logo ali. Mas ainda não chegamos. Então gaste tudo que você tem, todas as suas forças, todos os seus recursos, toda a sua sabedoria. Gaste todas as suas energias para correr a carreira que te foi proposta. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi para isso que eu vim. É para isso que eu estou aqui. Foi para isso que eu vim. Você precisa ter consciência do que você tem. Quando você não é seguro do que você tem, você não serve para resolver problemas. Você foge de problemas porque você não consegue resolvê-los. Por quê? Porque você não é seguro do que tem. E porque não é seguro do que tem? Porque não parou para ouvir a Deus. Eu fico imaginando Pedro e João na Porta Formosa, em João capítulo 3, em Atos capítulo 3, perdão, Atos 3, versículo de 3 a 6, quando Pedro e João param na porta, tem um paralítico ali com a mão estendida, pedindo um trocado. Pedro e João param e olham para ele e dizem: olha para nós, nós não temos o que você está pedindo, mas nós temos o que você precisa. Olhe para nós. Quando você é seguro do que você tem, você não diz: não olha para mim não, olha para Jesus. Eu sou falho, então é falho, sai daí. Você tem que matar no peito e dizer: é comigo aqui, Jesus. Eu tenho defeitos sim, eu não sou perfeito sim, mas eu estou aqui, eu vou matar no peito e resolver. Porque eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu vou dar para essa terra comer sim. O que eu tenho eu vou dar para essa terra comer sim. Mata no peito e diz: é comigo aqui, Jesus. Não transfira a responsabilidade. Porque a culpa é do presidente, porque a culpa, você está esperando de um presidente. Você está esperando do quê? Da onde você está esperando? Da onde vem a sua esperança? Minha esperança vem do Senhor. Para onde me irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Para onde? Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Do legislativo, do judiciário, do executivo? Não, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não dorme aquele que te guarda, não dormitará o guarda de Israel. Aleluia. Você tem que estar seguro do que você tem. Identidade é você saber o que você tem. Olhe para nós. É muito fácil fazer as cacas e depois dizer: não olha para mim não. Olha assim. Eu sei que o meu modelo é Cristo, mas eu tenho muitos exemplos. Os personagens da Bíblia, eles não são meus modelos, mas eles são o meu exemplo. O meu modelo é Cristo. E você pode se tornar assim um exemplo para uma geração. Invista em pessoas que ainda não deram frutos. Mas parece que a igreja parou de investir em pessoas, ela investe em coisas. Deixa eu te falar uma coisa: se você investir em pessoas, Deus te dará coisas para investir em pessoas. Eu vou te repetir, e você deveria saltar daí. Se você investir em pessoas, Deus te dará coisas para investir em pessoas. Mas se você for investir em coisas, é bem provável que você pode perder até as pessoas. Deus dá semente para quem? Semeia. Ele dá pão para quem? Come. Ele não dá semente para quem come. Para quem come ele dá pão.
Ele não dá semente para você semear, Ele dá semente porque você semeia. Eu semeio e eu ganho semente. Eu estou esperando a semente para semear. Ele diz: não, a semente é o que você tem. Você semeia o que você tem. Ontem eu fiz uma oferta na igreja, lá em Itajaí. Todo mês a gente paga uma prestação alta do terreno que nós compramos. E é bem difícil quando chega no dia do pagamento. E às vezes, se tem contas extras, a gente não consegue cobrir. E ontem eu fui como pai da casa e disse: irmãos, eu preciso que vocês nos abençoem. Amanhã nós temos a prestação desse terreno aqui, que a gente comprou por estacionamento e para fazer a igreja. Nós não temos mais de onde tirar. Eu não vou ficar pedindo para banco, eu não vou ficar pedindo emprestado para ninguém. Então nós somos os irmãos da igreja, vamos fazer uma oferta. Irmãos, a pessoa mais improvável doou o carro dela. Eu fiquei com a vergonha, deu vontade de dizer para ela: não, pega o seu e deixa que eu dou o meu. A mais improvável deu o carro dela de oferta. Pastor, quer dar meu carro? Eu digo: não. Eu disse: Deus, mas ele é o pastor mais improvável daqui. O Senhor disse: mas é o que mais tem fé. Irmãos, porque quando você investe em pessoas, Deus vai te dar coisas para servir pessoas. Mas quando você investe mais em coisas do que em pessoas, você perderá as pessoas por causa das coisas. E certamente também perderá as coisas. Jesus está voltando, irmã. Você crê que Jesus está voltando? Mas antes dele voltar literalmente para a terra, eu acredito, Juscelio, que Jesus está voltando para alguns lugares que ele já esteve antes. Da sua casa, por exemplo. Jesus está voltando para a vida de alguns pastores que ele já esteve antes. Jesus está voltando para alguns ministérios que já foram tão apaixonados por Ele e foram se perdendo no caminho pelas demandas. Não foi por maldade, não foi por pecado, simplesmente foi pelo serviço. Jesus está voltando para alguns lugares na sua vida que Ele já esteve antes. Como é que eu vou saber? Você vai sentir a mesma coisa que sentia antes. Você vai se mover do mesmo jeito que se movia antes. Alguém está me entendendo aqui? Você vai sentir aquela mesma paixão, aquela mesma atração, aquele mesmo arrepio, calafrio, aquela mesma vontade de voar, aquela vontade que você vinha do culto, não cabia nem lanche, não cabia mais nada dentro de você. Você queria ir para casa, se fechar num quarto, se jogar no chão e chorar. Eu quero declarar que Jesus está voltando para alguns lugares da sua vida que Ele já esteve antes. Aleluia! Que Deus te abençoe por estar conosco até o final. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem para que mais vidas sejam tocadas. Confira também outras pregações que preparei para você aqui no canal. Que sua vida seja abençoada hoje e sempre.